Recentemente voltei ao bairro onde vivi boa parte da minha infância. Guardo lembranças de um lugar organizado, com árvores podadas, calçadas limpas, casas bem cuidadas e uma sensação de tranquilidade no ar. Mas dessa vez, o que encontrei foi um retrato amargo do abandono. As árvores sumiram, as calçadas estão quebradas e desiguais, o lixo se acumula nas esquinas, o uso de drogas é visível e muitas casas estão deterioradas. Esse cenário triste, infelizmente, se repete em várias partes do Brasil. E não é coincidência. É o resultado direto de uma combinação devastadora: estagnação econômica e inflação alta. De um lado, a economia para de crescer, sufocando oportunidades, fechando portas e deixando milhões sem rumo. Do outro, os preços disparam, tornando a sobrevivência um desafio diário. Esse ciclo não apenas corrói o cotidiano das cidades, ele quebra a confiança, desestrutura famílias e espalha um sentimento coletivo de abandono e impotência. Neste vídeo, vamos abrir as portas de um pesadelo, um horror que afeta a vida de milhares de brasileiros todos os dias. Vamos falar sobre a estagflação, esse inimigo invisível que paralisa a economia, sufoca o povo e transforma a rotina em um pesadelo vivo. Se você quer entender o que realmente está acontecendo, se prepare para encarar a verdade sem maquiagem. E antes de seguir, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, a gente não conta histórias de terror. A gente expõe os que estão sendo vividos agora. Antes de entender os efeitos, é importante saber do que estamos falando. Estagflação é quando a economia para de crescer, ou cresce muito pouco, ao mesmo tempo em que os preços continuam subindo sem parar. É um paradoxo cruel. Você ganha o mesmo, mas tudo ao seu redor fica mais caro. A sensação é de estar preso em um jogo injusto, onde quanto mais você luta, mais perde. Você vai ao mercado com a mesma quantia de dinheiro do mês passado e sai com uma sacola com menos itens, mostrando que o tempo que você dedica trabalhando, suando, se sacrificando e transporte lotado começa a valer cada vez menos. Contas básicas como água, luz e aluguel passam a consumir uma fatia enorme da renda. A alimentação se torna limitada, com escolhas cada vez mais restritas e cortes dolorosos no carrinho do mercado devem ser feitos. E o que antes era parte do cotidiano, um lanche fora, uma ida ao cinema, comprar uma roupa nova ou visitar um parente em outra cidade, o básico vira luxo. E o futuro parece cada vez mais distante. E o pior é que essa deterioração não para nas contas e no cotidiano. Ela também se infiltra no ambiente de trabalho. A pressão aumenta, os salários ficam congelados, os benefícios somem. As demissões se tornam frequentes e o medo passa a fazer parte da rotina. Prepare-se, porque agora vamos falar sobre como esse cenário se espalha como uma sombra silenciosa nas empresas. Em tempos de estagnação, as empresas não crescem e muitas encolhem. A pressão por resultados se transforma em um combustível tóxico. Com os custos subindo e a receita estagnada, muitas empresas optam pelo caminho mais curto, explorar ainda mais os funcionários. Esse ambiente de estresse constante desencadeia uma onda crescente de doenças relacionadas ao trabalho. Casos de burnout se tornam comuns. A ansiedade se espalha como uma epidemia invisível e a depressão passa a fazer parte da rotina de milhares de trabalhadores. O que antes era apenas um emprego, agora é uma ameaça silenciosa à saúde mental e física. Os benefícios são cortados ou reduzidos, os reajustes salariais desaparecem e o medo de perder o emprego ronda os corredores. Casos de assédio moral se multiplicam, disfarçados de cobrança por produtividade. Em meio a esse cenário, cresce também a chamada pejotização. Trabalhadores são demitidos e recontratados como pessoa jurídica, perdendo direitos básicos como férias, 13º salário e estabilidade. Essa falsa autonomia apenas esconde um novo formato de exploração, onde o risco recai todo sobre o trabalhador. E até que, inevitavelmente, começam os cortes, as demissões, as portas fechadas. O desemprego vira uma sombra constante e ninguém se sente seguro. O que era estabilidade se torna instabilidade. O que era futuro
vira incerteza. E mesmo quando os dados oficiais indicam um cenário de pleno emprego, a realidade dentro das empresas conta outra história. Layoffs em massa varrem setores inteiros, principalmente na área de tecnologia, comunicação e serviços. Trabalhadores são dispensados em ondas silenciosas, sem aviso, sem suporte. A precarização das condições, a sobrecarga, a pejotização e a perda de direitos transformam o que chamam de emprego em uma relação cada vez mais frágil, desgastante e insustentável. Esse cenário também acelera um fenômeno alarmante: a perda de esperança. Quando o trabalho deixa de ser sinônimo de estabilidade e dignidade e passa a representar apenas estresse, medo e adoecimento, a confiança no futuro desaparece. E esse cenário se espalha para todos os cantos da vida familiar. Os vínculos se desgastam, o estresse vira rotina e a esperança evapora. Viver se torna um esforço constante de sobrevivência, como se cada dia fosse uma armadilha prestes a explodir. É nesse clima de tensão e impotência que seguimos para o próximo capítulo dessa história. Os efeitos da estagflação vão além dos gráficos e estatísticas. Com menos empregos formais e oportunidades reais, cresce o desespero da população e, com ele, o terreno fértil para distúrbios psicológicos. O aumento de quadros de ansiedade, depressão e crises de pânico se torna visível. A pressão financeira, o medo do amanhã e o sentimento de impotência abrem portas perigosas. A mente, exausta, procura qualquer válvula de escape e, muitas vezes, encontra nas drogas, nos antidepressivos automedicados e nos vícios digitais um falso alívio. A dependência química cresce, principalmente entre os mais jovens, enquanto o isolamento emocional se intensifica. Muitos desses jovens não acreditam mais no valor do estudo, do esforço ou do trabalho, porque cresceram vendo seus pais e mães adoecerem e empobrecerem enquanto trabalhavam sem descanso. Viram o esforço ser ignorado, o sacrifício ser descartado e os sonhos da família se dissolverem diante de contas atrasadas, humilhações no trabalho e noites mal dormidas. Entre os mais velhos, o sofrimento toma outras formas. O alcoolismo se espalha silenciosamente como válvula de escape, alimentado pela frustração, pelo cansaço crônico e pelo sentimento de derrota. São vícios que surgem quando a vida perde a cor e o amanhã deixa de fazer sentido. Transtornos de ansiedade se espalham como uma epidemia silenciosa. Crises frequentes, insônia, sensação de medo constante e pensamentos acelerados se tornam rotina para muita gente. A depressão se instala devagar, tirando a energia, apagando a motivação e tornando os dias cinzentos, repetitivos, sem saída. Nesse mesmo buraco emocional, surgem os oportunistas. Cassinos online, apostas instantâneas e esquemas de enriquecimento rápido se aproveitam da dor coletiva. Apresentam-se como atalhos mágicos para sair do buraco, mas são, na verdade, armadilhas bem disfarçadas. E também há o crescimento de monstros disfarçados. Golpistas se camuflam em diferentes formas. Alguns se apresentam como coaches de finanças prometendo liberdade econômica, outros como motivacionais vendendo soluções milagrosas. Há ainda os que abusam da fé como líderes religiosos ou os que vendem cursos que juram transformar vidas em poucos dias. Eles oferecem respostas prontas em meio ao caos, lucrando com a vulnerabilidade de quem já não vê saída. Não vendem soluções, vendem ilusões disfarçadas de esperança. Mas ainda não acabou. O horror da estagflação ainda tem capítulos mais profundos, e um dos mais cruéis é silencioso, invisível, mas sentido por todos: a perda de valor da moeda. Quando o dinheiro deixa de ter poder, não é apenas a economia que se desequilibra, é a confiança das pessoas que se desfaz. E sem confiança, tudo entra em colapso. Quando a moeda perde valor, não é só a economia que sofre. É o psicológico da população que entra em colapso. Não estamos falando apenas do câmbio ou do preço do dólar. Estamos falando da base da confiança. Produtos importados encarecem, insumos básicos se tornam inacessíveis e dívidas atreladas à moeda estrangeira explodem. Mas o pior
é o efeito invisível, a perda de previsibilidade. As pessoas deixam de planejar. Comprar, guardar, investir, estudar, sonhar, tudo parece incerto, inútil, frágil. Sonhos como a casa própria, a entrada na faculdade, ou até mesmo uma simples viagem de fim de semana se tornam inacessíveis. O planejamento de vida é interrompido. A juventude adia projetos, os adultos cortam planos, e os idosos vivem com medo de perder o pouco que têm. Tudo fica suspenso no ar. A moeda perde valor, mas o que se corrói de verdade é a esperança. O resultado são casas cada vez mais cheias, com 3, 4 gerações dividindo o mesmo espaço, convivendo sob pressão, sem privacidade e com tensões constantes. Com o pouco dinheiro que sobra, reformas e manutenções são adiadas indefinidamente. Paredes descascam, encanamentos quebram, móveis se desgastam. O lar, que deveria ser um refúgio, se transforma em mais um reflexo da crise. Deteriorado, superlotado e emocionalmente esgotado. A perda de confiança vira um efeito dominó. Investidores fogem, o crédito seca, os empregos somem, os serviços públicos colapsam. A crise deixa de ser conceito e bate à porta com a frieza de um boletim de cobrança. E como se não bastasse, até as medidas do governo para tentar conter esse cenário, como os juros altos, acabam empurrando o país para um ciclo ainda mais cruel. Mas é sobre isso que vamos falar agora. Para tentar conter a inflação, o governo recorre a um dos instrumentos mais duros, o aumento dos juros. A lógica é simples: encarecendo o crédito, o consumo desacelera e, com ele, a pressão inflacionária. Mas a realidade é muito mais cruel. Juros altos sufocam empresas, paralisam investimentos e empurram ainda mais pessoas para o desemprego e informalidade. Por outro lado, se os juros caem, a inflação dispara novamente, corroendo salários, aluguéis e economias. O governo fica encurralado. A política de juros vira um jogo de escolhas impossíveis: segurar a inflação, mas paralisar a economia, ou estimular o consumo, mas provocar novos aumentos de preços. E no meio dessa guerra silenciosa, quem sangra são sempre os mesmos: os mais pobres, os endividados e os que já não têm margem para perder mais nada. É nesse cenário que você começa a perceber o efeito real. Famílias mais empobrecidas, bairros degradados, lares colapsando sob o peso da incerteza e serviços públicos cada vez mais precários. Isso acontece porque, com a moeda desvalorizada, os custos para manter esses serviços também aumentam. Comprar materiais, manter estruturas e pagar contratos se torna mais caro, e quem sofre com isso é a população que mais depende do serviço público. A estagflação não anuncia sua chegada com alarde. Ela se infiltra pelas rachaduras, e quando você percebe, o caos já tomou conta do cotidiano, até mesmo nas estruturas que deveriam proteger e sustentar a população. A classe média também sente o cerco apertar. Com o salário estagnado e o custo de vida disparando, muitas famílias antes estáveis agora vivem no limite. A reserva de emergência some, o cartão de crédito vira extensão da renda e o que era conforto vira aperto. Escolas particulares, planos de saúde, pequenas viagens, tudo vai sendo cortado, até sobrar só o essencial. E às vezes nem isso. A desigualdade, que já era cruel, vira abismo. E esse abismo traz outras consequências. Com o aumento da miséria, a precarização dos serviços públicos e a sensação de abandono, os níveis de violência também crescem. A estagflação não precisa de fantasmas nem monstros. Ela é o próprio terror disfarçado de rotina. Silenciosa, lenta, impiedosa. Ela se esconde nas contas que não fecham, no salário que não dá conta, no remédio que falta no posto, na criança que estuda em escola sem professor, no adulto que troca o almoço por um café. Neste vídeo, vimos como a estagnação econômica, combinada com a alta inflação, destrói o poder de compra, esgota o ambiente de trabalho, adoece a população e espalha uma crise de confiança que atinge toda a sociedade. Se você chegou até aqui, sabe que esse vídeo não é apenas sobre números. É sobre pessoas, sobre a vida real, sobre o medo que se instala quando o futuro desaparece. Então,
Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha nos comentários o que você tem vivido. Porque às vezes, a pior parte do terror é achar que a gente está sozinho. Até o próximo vídeo. A religião exerce um papel significativo na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Ela pode oferecer conforto espiritual, senso de pertencimento e direção moral. No entanto, também é verdade que, em alguns contextos, a fé pode ser manipulada e usada como instrumento de controle. Isso ocorre especialmente em situações onde líderes carismáticos se aproveitam da autoridade que lhes é conferida para exercer influência psicológica profunda sobre seus seguidores. Uma das principais ferramentas utilizadas por esses líderes é a lavagem cerebral, que permite impor ideias e comportamentos através da repetição, isolamento e exploração emocional. Muitas vezes, essas figuras não possuem preparo adequado e atuam de forma a manipular profundamente pessoas vulneráveis, gerando dependência psicológica e submissão total. Neste vídeo, vamos abordar em profundidade o tema da lavagem cerebral no contexto religioso, explicando o que é, como ocorre, quais perfis são mais vulneráveis a esse tipo de manipulação e quais são os riscos reais que esse tipo de influência pode trazer para a vida das pessoas. A lavagem cerebral ou reforma do pensamento é definida na psicologia como um conjunto de técnicas de persuasão coercitiva aplicadas sistematicamente para alterar crenças, atitudes e comportamentos. O termo ganhou notoriedade em estudos sobre prisioneiros de guerra e, mais tarde, foi associado a práticas de seitas e grupos religiosos manipuladores. No contexto religioso, trata-se de um processo gradual que substitui o pensamento crítico por aceitação passiva. Esse efeito é alcançado por meio de repetição constante de dogmas, isolamento de influências externas e manipulação emocional baseada em medo, culpa e promessas de salvação. A meta é clara: enfraquecer o julgamento do indivíduo e criar uma dependência total da autoridade espiritual. O líder do grupo assume o papel de única fonte legítima de verdade. Sua palavra torna-se incontestável. Qualquer dúvida ou discordância é interpretada como sinal de falta de fé ou rebeldia espiritual. Isso estabelece um ambiente onde questionar é pecado e obedecer é prova de devoção. O isolamento é peça central nesse processo. Afastar os fiéis de familiares, amigos ou informações que possam contradizer a doutrina fortalece o controle sobre eles. E o medo de ser excluído também funciona como ferramenta de coerção. Quem discorda ou critica o líder é rapidamente desacreditado e os demais membros são induzidos a se afastar dessa pessoa. O grupo manipulado passa a isolar quem questiona, reforçando a ideia de que só há segurança dentro da comunidade e obediência absoluta à liderança. A manipulação emocional vai além da crença. Os seguidores emocionalmente fragilizados são levados a entregar recursos financeiros, renunciar à própria autonomia e, em casos extremos, submeter-se física e psicologicamente. Tudo é justificado como demonstração de fé ou compromisso espiritual. Esse controle se reforça em estruturas fechadas e sem fiscalização externa. Com o apoio das redes sociais, líderes expandem sua influência, criando imagens de autoridade inquestionável que ultrapassam os limites físicos das comunidades. O resultado é um sistema de dominação difícil de romper e ainda mais difícil de identificar. As principais vítimas da lavagem cerebral religiosa costumam estar em situações de alta vulnerabilidade. Psicologicamente, enfrentam luto, depressão, ansiedade ou crises existenciais. Socialmente, muitas vivem isoladas, com pouca ou nenhuma rede de apoio, carentes de pertencimento, reconhecimento ou afeto. Em termos práticos, lidam com doenças graves, instabilidade financeira, conflitos familiares intensos ou dependência de drogas. Esse conjunto de fragilidades as torna especialmente suscetíveis à influência de grupos que oferecem respostas prontas, promessas de cura, salvação e propósito.
Quando encontram discursos que parecem trazer alívio imediato para suas dores, essas pessoas se tornam alvos fáceis. A sensação de acolhimento, combinada à ideia de missão ou redenção, transforma o ambiente religioso, que deveria oferecer amparo, em solo fértil para a dominação psicológica. E isso não acontece por acaso. Líderes mal intencionados se aproveitam dessas fragilidades para consolidar poder, mantendo seus seguidores emocionalmente dependentes. A manipulação é disfarçada de cuidado espiritual, e o controle se sustenta por meio de promessas, medo e uma autoridade que não admite ser questionada. Se esse assunto está fazendo sentido para você, curta o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. E mais, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que foi vítima desse tipo de manipulação, compartilhe a sua experiência nos comentários. Seu relato pode ajudar outras pessoas a identificarem sinais de abuso e encontrar caminhos para sair dessas situações. A pessoa submetida à lavagem cerebral religiosa pode perder completamente sua identidade, senso crítico e até a conexão com a realidade. Sua percepção do mundo passa a ser moldada pela lente do grupo e principalmente pela figura do líder, até que suas escolhas deixam de ser próprias e passam a seguir comandos externos. Nesse estado, decisões extremas se tornam comuns. Cortar laços com a família, doar grandes somas de dinheiro, abandonar a vida profissional ou adotar comportamentos de alto risco, tudo sob a crença de estar cumprindo uma missão divina. Em casos mais graves, essa manipulação pode culminar em atos de violência, participação em crimes ou até suicídio, sempre justificados em nome da fé. Líderes manipuladores se aproveitam da fragilidade emocional para conduzir essas pessoas a um estado de total submissão, promovendo uma destruição progressiva de sua autonomia e estabilidade psíquica. No Brasil, há casos alarmantes e cada vez mais comuns de líderes religiosos que prometem curas milagrosas para doenças graves, como câncer ou até a ressurreição de entes queridos. Essas promessas, feitas a pessoas emocionalmente fragilizadas, criam falsas esperanças e alimentam expectativas irreais. Esses líderes se aproveitam da dor e do desespero para obter vantagens pessoais. Exigem dinheiro, obediência cega e, em alguns casos, impõem práticas abusivas como contratos obrigatórios de dízimos, ofertas em troca de curas e até casamentos forçados entre jovens fiéis. Além disso, há relatos de práticas ainda mais graves sendo justificadas como manifestações de fé. Em algumas comunidades, líderes incentivam seguidores a realizar apostas em cassinos digitais sob a promessa de prosperidade divina. Também é comum a venda de objetos supostamente sagrados, como águas, óleos ou peças de roupa, que seriam instrumentos de cura ou libertação espiritual. Esse tipo de abuso também se manifesta em práticas como o incentivo ao casamento precoce, seguido da pressão para formar famílias e ter filhos desde cedo. É uma estratégia que perpetua um ciclo fechado de doutrinação, dificultando qualquer forma de questionamento. A fé é instrumentalizada para manter os membros presos a estruturas que exigem obediência, reprodução e permanência no grupo. Em situações mais extremas, fiéis são levados a submeter-se a abusos físicos ou sexuais, apresentados como rituais de purificação ou provas de fé. A manipulação é tamanha que, muitas vezes, a vítima acredita estar agradando a Deus ou cumprindo uma missão espiritual ao aceitar esses abusos. A manipulação, muitas vezes sutil e gradual, se apresenta como orientação espiritual. Mas, na prática, é um mecanismo de dominação que explora justamente quem mais precisa de acolhimento e proteção. São histórias que raramente ganham os noticiários, mas que se repetem em templos e igrejas pelo país com frequência assustadora. Revelam como a fé, quando usada de forma distorcida, pode levar pessoas a atitudes extremas sob influência de líderes manipuladores. Em vez de oferecer acolhimento e orientação, a fé tem sido instrumentalizada como mecanismo de opressão, gerando lucros às custas da dor alheia.
Transformada em instrumento de exploração, ela mantém vítimas presas a um sistema que lucra com sua vulnerabilidade emocional, física e financeira. A fé deveria ser um caminho de liberdade, força e clareza, não uma ferramenta de controle e aprisionamento. Questionar não é sinal de fraqueza espiritual, é um ato de lucidez, é coragem. Fique atento a sinais de manipulação. Discursos que desestimulam o pensamento crítico, tentativas de isolar você da sua família e amigos, promessas exageradas de cura ou prosperidade e exigências de obediência total. Esses são alertas de que a fé está sendo usada para controlar, não para libertar. Se você está passando por isso, ou conhece alguém nessa situação, busque ajuda. Converse com pessoas de confiança, procure apoio profissional e lembre-se, fé não deve ferir, explorar ou aprisionar. Fé verdadeira cuida, acolhe e respeita. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem e deixa seu comentário aqui embaixo. Seu relato pode ser o que outra pessoa precisa para abrir os olhos. A gente se vê no próximo vídeo. Número de jovens endividados por apostas dispara. Famílias perdem tudo com jogos online. Apostas em aplicativos viram vício entre brasileiros. Essas são manchetes que se tornaram comuns nos últimos meses. A realidade é dura. O vício em jogos de azar, especialmente o chamado tigrinho, está crescendo em silêncio e destruindo lares por todo o país. Em 2024, os brasileiros movimentaram entre 18 bilhões e 21 bilhões por mês em apostas online, totalizando aproximadamente 160 bilhões no período. Além disso, o número de empresas de apostas online no país cresceu 734,6% entre 2021 e abril de 2024, passando de 26 para 219 empresas. Esses números refletem o crescimento explosivo do setor e os impactos significativos na economia e nas famílias brasileiras. Hoje a gente vai falar disso com a seriedade que merece. Porque o que está em jogo não é só dinheiro. São pais que perdem tudo, filhos crescendo em lares destruídos, famílias sendo devoradas por uma máquina que promete fortuna e entrega miséria. É um buraco fundo, onde cada aposta é mais uma pá de terra em cima da esperança. Um terror disfarçado de diversão. Os cassinos digitais são plataformas online que simulam jogos de azar como roleta, caça-níqueis e cartas. Estão disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, e se apresentam como uma forma de entretenimento inofensivo. Mas por trás das luzes chamativas e dos sons de vitória, há um sistema cuidadosamente desenhado para viciar. Esses jogos ativam o sistema de recompensa do cérebro, liberando pequenas doses de euforia a cada vitória, real ou simulada. Quando o jogador perde, surge o impulso de continuar apostando, acreditando que a próxima rodada será a virada. É nesse ciclo que muitos se perdem. A promessa de lucro fácil é irresistível. A pessoa acredita estar no controle, acha que entende o jogo, que a próxima tentativa trará aquele dinheiro necessário. Mas na prática o que muda é a relação dela com o tempo, com o dinheiro e com quem está ao redor. Por trás dessa falsa sensação de domínio, há um algoritmo preciso, feito para mapear comportamentos, identificar padrões e reforçar estímulos. O objetivo é manter o jogador engajado, preso, apostando mais e mais. Não é uma questão de sorte, é manipulação calculada. Essa engrenagem do vício digital é silenciosa, rápida e implacável. Ela se instala sem aviso e começa a corroer tudo: a motivação, os laços afetivos, o futuro. Se esse conteúdo te fez pensar, se alguma parte ressoou com a sua realidade ou com a de alguém próximo, aproveita agora para se inscrever no canal Esquina Escura. Curta o vídeo, ative as notificações e compartilhe essa mensagem. Isso pode ser o começo de uma mudança real. Cada vez mais notícias de famílias caindo em desgraça por conta de apostas se tornaram cada vez mais frequentes, as quais escacaram a realidade das famílias cada vez mais pobres, mergulhadas no desespero. O vício não entra avisando. Ele começa com pequenas apostas e pequenas vitórias, cresce em silêncio, e quando a pessoa percebe, já está mentindo, escondendo dívidas,
se afastando da família. Começam os conflitos, as brigas, a desconfiança, filhos que crescem com medo, parceiros que abandonam, famílias desfeitas. E o mais cruel, muitos continuam apostando, não por ganância, mas por desespero. Apostam para tentar pagar as dívidas geradas pelas apostas anteriores. É um ciclo doente, em que cada tentativa de sair só afunda ainda mais. O impacto financeiro das apostas digitais vai muito além do indivíduo que perdeu tudo tentando acertar a próxima jogada. Milhões de pessoas no Brasil estão entrando em dívidas, vendendo bens, recorrendo a empréstimos ou estourando cartões de crédito na tentativa de manter o vício. São pessoas que não conseguem mais pagar contas básicas, que perdem o controle sobre a própria renda, enquanto as plataformas continuam lucrando. E quanto mais se aposta, mais essas empresas ganham. Cada clique, cada giro, cada nova rodada representa receita para um setor que cresceu 734,6% em apenas 3 anos. As casas de apostas não vendem esperança, vendem ilusão. Uma ilusão lucrativa, mantida com publicidade agressiva e um sistema pensado para manter o jogador ali, apostando mais, perdendo mais. Esse ciclo cria um efeito dominó. A queda no poder de compra, o aumento da inadimplência e o endividamento em massa afetam não só quem aposta, mas toda a economia local. Menos consumo, mais famílias em crise, mais desigualdade. No fim, quem ganha sempre é a casa. Em muitos casos, o vício em apostas digitais nasce da falta de perspectiva. Para milhares de brasileiros, especialmente os mais pobres, o futuro parece cada vez mais distante. Sem acesso a oportunidades reais de educação, emprego ou mobilidade social, o jogo aparece como uma chance de mudar tudo de uma hora para outra. Essa ilusão de dinheiro fácil é vendida com eficiência pelas plataformas de apostas e reforçada por influenciadores que ostentam ganhos absurdos. Mas por trás desse marketing está uma realidade cruel. A maioria perde. E quem mais perde são os que têm menos. Grande parte da população sequer tem educação financeira básica para entender os riscos. São pessoas vulneráveis, que não foram preparadas para lidar com crédito, juros, dívidas, muito menos com um sistema manipulado para viciar. É nesse terreno fértil de desesperança e desinformação que o vício cresce silenciosamente. Apostar vira uma fuga, um escape de uma vida difícil que acaba levando a uma situação ainda pior. Nas redes sociais, o vício em apostas ganha uma vitrine sedutora. Influenciadores, muitos deles pagos pelas próprias plataformas, ostentam vitórias irreais e estilos de vida luxuosos, como se tudo aquilo tivesse sido conquistado com poucos cliques e um pouco de sorte. Vendendo uma ilusão, a de que qualquer um pode ficar rico da noite para o dia. E fazem isso com códigos de bônus, propagandas disfarçadas de conteúdo e vídeos manipulados para esconder a verdade por trás do algoritmo. Essa prática é especialmente perigosa porque mira justamente quem está mais vulnerável: jovens, pessoas pobres, sem educação financeira e com pouca perspectiva. A indústria por trás dos cassinos digitais sabe disso. Ela investe pesado em marketing emocional, se infiltra nos feeds, se disfarça de entretenimento e quando a pessoa percebe, já está dentro do ciclo, já caiu na armadilha. Não é só sobre propaganda enganosa, é uma engrenagem inteira funcionando para transformar o desespero em lucro. E enquanto o influenciador ganha a comissão, o seguidor perde tempo, dinheiro e muitas vezes a própria dignidade. Para quebrar esse ciclo de vício e destruição, é preciso primeiro falar sobre ele. O silêncio é cúmplice. A vergonha e o tabu em torno das apostas só fortalecem o problema, deixando quem sofre ainda mais isolado. Informação é a primeira ferramenta de resistência. É preciso mostrar como funciona esse sistema, como ele vicia e por que ele não é só um passatempo, é uma armadilha. Também é essencial que haja acesso a apoio psicológico e social. Centros de atendimento, grupos de ajuda, profissionais preparados para lidar com esse tipo de dependência. Não se trata só de força de vontade. O vício é real, químico, psicológico e precisa ser tratado como tal. Além disso, precisamos cobrar leis mais rígidas.
fiscalização de verdade e políticas públicas de educação digital e financeira. A população precisa ser preparada para reconhecer essas armadilhas e se proteger delas. Só com informação, acolhimento e ação coletiva é possível interromper esse ciclo e impedir que mais vidas sejam engolidas. O que vimos até aqui não é apenas um passatempo inofensivo, mas um sistema que lucra explorando o desespero e a falta de perspectiva. Por trás da promessa de dinheiro fácil, existe um mecanismo que empurra pessoas vulneráveis para um ciclo de destruição emocional, familiar e financeira. Se você se identificou com alguma parte desse vídeo, ou conhece alguém que está passando por isso, saiba que existe apoio. O primeiro passo é reconhecer e falar. Silenciar só fortalece o problema. Comente aqui embaixo, compartilhe sua experiência, envie esse vídeo para alguém que precisa ouvir. Vamos abrir esse diálogo com empatia e responsabilidade. E se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal Esquina Escura. Curta, ative as notificações e compartilhe com mais gente. Aqui, a gente expõe o que muitos ignoram, com seriedade e sem filtro.